Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramado sobre você. É uma alegria estar aqui mais uma vez para adorarmos aquele que vive e reina para todos sempre. E hoje nós vamos dar continuidade à série de ministrações que estamos recebendo aqui nesses dias. Eu quero fazer um pedido a você, que você possa estar com o seu coração preparado, aberto com alegria para receber a palavra do Senhor sobre você. Você que faz parte da nossa igreja, você que não faz, você que ainda não tem caminhado em igreja nenhuma, eu deixo essa palavra para você nesse momento. Que nessa noite o Senhor possa te abençoar rica e poderosamente. Você que é familiar de algum discípulo dessa casa, você que é amigo de algum discípulo dessa casa, você que de repente não conheça ninguém da Igreja Metodista em Freguesia, mas que tem acompanhado as transmissões, que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a abrirem aí as suas Bíblias no Salmo 36. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos desse Salmo, que fala sobre a misericórdia do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Senhor que dá segunda chance, é um Senhor que perdoa pecados, é um Senhor que lava as nossas vidas e nos torna alvos como a neve. O texto aqui nos fala, no Salmo 36, nós vamos ler do versículo 5 em diante, que declara a seguinte verdade: a tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens, a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia! Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Somente até aqui, amados, que nessa noite você possa ir até a sombra do Onipotente, até a sombra do Senhor. Esses dias, quero compartilhar algo breve aqui com vocês. Toda sexta-feira, eu e mais 2 amigos de ministério, 2 pastores, nos reunimos para fazer um discipulado. A gente faz pelo WhatsApp mesmo, por vídeo. E ontem um amigo nosso, pastor Fernando, trouxe uma palavra que alimentou muito o meu coração. E esse texto fala sobre a sombra do Senhor. A sombra do Senhor é um lugar de descanso. A sombra do Senhor é um lugar onde nós reconquistamos a nossa força. É o lugar onde o renovo é liberado sobre nós. Se você nessa noite precisa de renovo de Deus, saiba que à sombra do Senhor você encontrará o que você precisa. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo de culto que teremos pela frente, e que a presença do Senhor venha inundar a sua casa em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui nesse momento, poder adorar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque aqui nós podemos entoar louvores ao Rei dos Reis, louvores ao Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor, e nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha fluir de maneira poderosa nesse lugar. Venha, Senhor, usar a vida do Isaac, do Tiago, da Natane, Senhor, na ministração desse louvor. Que, ó Pai, nós possamos te adorar com o que há de melhor no nosso coração. Que, ó Pai, nós possamos nos quebrantar diante de Ti, clamar, ó Pai, perdão de pecados, renovação de forças. Senhor, derrama da Sua unção sobre nós, em nome de Jesus. Te pedimos a Tua bênção, seja conosco, que seja, ó Pai, mais um tempo onde o Senhor venha, ó Pai, nos derramar aquilo que precisamos, que possamos, ó Pai, ter uma fé sólida, uma fé firme, uma fé madura para novos tempos. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Assim como a corça
ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu
força para os perdidos, tu és a paz pros cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Som. Esse é um louvor que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo, com a série que estamos sendo ministrados. Louvor que fala sobre grandes coisas que estão por vir, grandes coisas que esperamos, como temos falado aqui, baseado na fala do Senhor lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Um futuro e uma esperança. É o que o Senhor tem para o seu povo. É o que o Senhor tem para a sua família. É o que o Senhor tem para a sua vida. É o que o Senhor tem para a sua igreja. Eu gostaria de orar junto com você nesse sentido, reafirmando isso que nós acabamos de louvar. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela palavra revelada em Jeremias capítulo 29, versículo 11. O Senhor diz ali: eu é que sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz, para lhes dar um futuro e uma esperança. Senhor, nós queremos viver essa palavra, o futuro de Deus, a esperança de Deus. Toma, Senhor, nas tuas mãos as nossas vidas, que possamos viver tudo isso, viver com uma fé sólida. Ó Pai, nós estamos entrando no novo tempo, esse período
Tudo que nós estamos atravessando, ou toda a humanidade está atravessando, toda a humanidade está entrando num novo ciclo, e nós queremos entrar nesse novo ciclo, mas entrar de uma maneira, Senhor, de uma maneira santa, de uma maneira que te agrada. Senhor, é o que nós queremos. Nós te pedimos agora, receba os louvores aqui entoados, receba a adoração do teu povo, e fala conosco, Senhor. Te pedimos, fala conosco na tua palavra, que seja, Senhor, mais uma noite, onde o Senhor venha falar de maneira poderosa aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Ministério de Louvor. O Senhor continue abençoando a vida de vocês. Até estava brincando ali com os meninos antes de começarmos a gravar, que talvez eu ia precisar usar o microfone com fio hoje. Aí os meninos até estavam brincando, né? Pastor, você vai andar menos hoje. Hoje eu vou movimentar um pouquinho menos aqui. Mas que o Senhor fale de maneira poderosa com você, que a unção do Senhor ela venha transbordar aqui nessa noite. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Abra aí a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2. Nessa noite nós vamos ser ministrados com o tema O Chamado de Ezequiel. O Chamado de Ezequiel. Essa é a segunda palavra de domingo nessa nova série de mensagens que estamos vivendo. Semana passada nós falamos sobre o banquete que sustenta, falando sobre a vida de Daniel e seus amigos, quando na Babilônia eles abrem mão de comer um banquete da Babilônia para comer de um banquete diferente, comer de um banquete diferenciado que o Senhor tinha para eles. E nessa noite nós vamos falar sobre o chamado de Ezequiel. Quero convidar você a ler aí comigo Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler aqui até o versículo 3 e depois nós vamos lá para o capítulo 2 e aí eu vou os orientando. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No 30º ano do 5º dia do 4º mês. Grave bem essa informação aí, eu vou ler até de novo, mais devagar agora. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Agora vamos lá para o capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Feche seus olhos, mas mantenha sua Bíblia aberta, que o Senhor fale com você. Que o seu coração seja a terra fértil para receber essa palavra. Que toda distração venha cair por terra e que o Senhor venha abrir os teus olhos espirituais para discernir essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amados, continue com a sua Bíblia aberta aí. Você que já está com seu bloco de anotação, anote o título dessa mensagem, vou repetir: Chamado de Ezequiel. Esse texto que nós vemos, ele narra o início da trajetória de um profeta. Ezequiel foi um profeta levantado por Deus para profetizar em meio ao povo na Babilônia. Enquanto Daniel e seus amigos foram levantados para estar no palácio do rei, enquanto eles foram levantados para estar num ambiente separado do povo, junto à nobreza, Ezequiel foi levantado para profetizar, digamos assim, em meio ao povão. Ezequiel foi levantado para profetizar em meio às pessoas que estavam ali no exílio, e o Senhor levanta Ezequiel depois de 5 anos de exílio naquele momento.
E o Senhor, ele ainda declara algo no capítulo 2, versículo 5, e no capítulo 3, versículo 9, o seguinte: chamando aquele povo que receberia essas profecias de casa rebelde. O Senhor já prepara Ezequiel falando: olha, o desafio para você é esse aqui. E o Senhor levanta então Ezequiel para profetizar. Avançando então para o primeiro ponto da mensagem, eu quero compartilhar aqui com você. O primeiro ponto é os planos de Deus. Primeiro tópico dessa mensagem: os planos de Deus. Repare aqui uma coisa no que nós lemos no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Nós temos aqui algumas informações que, se a gente lê apressadamente o texto, a gente acaba não captando aquilo que ele está passando para nós. Primeiro, ele começa dizendo aqui no versículo 1 o seguinte: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Essa é a primeira informação. 30º ano. 30º ano do quê? Já vou responder isso. Versículo 2 agora. No versículo 2 ele declara assim: no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Essas duas informações falam sobre a primeira, no 30º ano, mas não deixa explícito do que é esse 30º ano, e a segunda fala sobre o 5º ano do cativeiro. E logo após, no 3º versículo, nós temos uma nova informação, que a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Então nós temos aqui 3 informações, vamos juntá-las agora. Primeira informação, foi o 30º ano. Segunda informação, 5º ano de cativeiro. Terceira informação, Ezequiel era filho de sacerdote. O que isso tudo significa para nós? O que isso nos ensina? O 30º ano que aparece no versículo 1 diz respeito ao 30º ano de vida de Ezequiel. Ezequiel naquele ano havia completado 30 anos de idade. 30º ano, quando fala aqui, é o 30º ano da vida do homem de Deus. O 5º ano é destacado aqui, é falado sobre o 5º ano dele já no exílio, ou seja, Ezequiel estava na Babilônia desde os seus 25 anos de idade. Ezequiel já estava na Babilônia há 5 anos. E a terceira informação nos fala que Ezequiel fazia parte de uma linhagem sacerdotal. Ou seja, ele era filho do sacerdote Buzi, e naturalmente na sua vida ele se tornaria também sacerdote, se tudo aquilo não tivesse acontecido. Se ele ainda estivesse em Jerusalém, se ele ainda estivesse na sua terra natal, Ezequiel seria sacerdote. Mas uma outra informação muito interessante e importante de você pegar aí, preste atenção em tudo isso que está sendo falado, é que lá em Números, você não precisa abrir, mas Números capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3, vai falar a respeito do início do ministério sacerdotal na vida de um homem. E era dito ali, especialmente no versículo 3, que quando o homem completava 30 anos, quando ele completava o seu 30º ano de vida, então ele ingressava e iniciava o seu ministério sacerdotal. Ou seja, o que isso tudo então nos mostra muito claramente aqui? Ezequiel estava na idade de viver aquilo que ele foi preparado ao longo de toda a sua vida. Havia um plano que os homens olhavam e discerniam que Ezequiel vai ser um sacerdote. E naquele momento, esse momento que o texto bíblico nos narra, seria o momento em que Ezequiel começaria a servir como sacerdote, viver essa honra, poder servir ao Senhor e ao povo do Senhor, oferecendo ali sacrifícios, fazendo tudo aquilo que nós sabemos que um sacerdote fazia. E então Ezequiel se vê diante de toda aquela situação. Não há mais condições dele viver o ministério sacerdotal, não há condições, porque não tem o templo, ele não está na sua terra. Parecia que os planos de Deus não iriam se cumprir na vida de Ezequiel.
Porque aos olhos humanos o plano de Deus era, ele vai ser sacerdote, porque ele é filho de sacerdote. Só que nesse momento tão crucial, nesse momento em que as coisas aconteceriam de uma outra forma, Deus fala com Ezequiel e levanta ele não para ser sacerdote, mas para ser profeta. Para ser profeta no exílio, para ser profeta na Babilônia, para ser profeta no meio daquele povo que estava sofrendo. Os planos de Deus para a vida de Ezequiel não era o sacerdócio, era o ministério profético. Era o ministério profético no exílio na Babilônia. Amados, isso ensina muito para nós. Quando tudo parecia perdido, quando Ezequiel já não esperava mais exercer o seu chamado ministerial, Deus o surpreendeu e o levantou para servir como profeta, para ser voz de Deus. O sacerdote, ele fazia ali aquele meio, ele oferecia sacrifícios para perdão de pecados ao povo, ele tinha uma dessas funções, era uma delas. Só que o ministério que Deus tinha para Ezequiel era de ser boca de Deus, era de falar aquilo que Deus colocava na sua boca para falar. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Plano de Deus, promessa de Deus, nunca foge do controle de Deus. Se Deus tem um plano revelado, se Deus tem um propósito revelado, amados, não é a circunstância que vai ditar. Isso daí pode parecer até um jargão, pode até parecer uma frase pronta, mas não é. Não é aquilo que nós vemos diante de nós que vai definir se a promessa vai se cumprir ou não. Não é o cenário que nos cerca que vai dizer se o ministério que Deus tem para a minha vida vai ser vivido ou não. É a vontade de Deus que vai ditar isso. Se Deus tem um plano revelado para você, um propósito, amados, descansa no Senhor, porque não é coronavírus que vai matar chamado, não é crise que vai matar chamado, não são problemas que vão matar chamado. Ezequiel estava lá na Babilônia. Seria ali, 30º ano, imagina você, a cabeça daquele homem, 25 anos levado para a Babilônia, a cabeça já começa, né, a entrar em parafuso. O que vai vir lá na frente? Vai passando o tempo e Ezequiel sabia que aos 30 anos era a idade de iniciar o ministério sacerdotal. E imagina você, a cabeça daquele jovem, quando vai chegando a idade dos 30 e ele vai sabendo, olha, 30 anos. A Bíblia não nos relata, mas muitas pessoas na condição de Ezequiel pensariam o seguinte: poxa, seria agora. Poxa, seria agora que eu ia viver aquela experiência. Seria agora que eu ia fazer aquela coisa. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez agora, entrando nesse novo mês que se aproxima, o mês de julho, talvez você esteja olhando e pensando: poxa, eu tinha tantos planos para esse mês. Poxa, eu tinha tantos planos para o ano de 2020. Poxa, eu tinha tantos planos para aquela profissão, para aquele emprego que eu tinha e que eu perdi. Eu tinha tantos planos para aquela faculdade que eu queria fazer. Eu tinha tantos planos, projetos, sonhos. Muitas pessoas na condição de Ezequiel pensam assim. Só que Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle da situação. E Ezequiel então vive a promessa. Ezequiel então é chamado, é impactado com a revelação. Deus não mente nas promessas que faz. Deus não se esquece de cumprir. Uma fé para novos tempos precisa ser uma fé que acredita e confia. Uma fé que acredita e confia que Deus está no controle. Uma fé que acredita e confia que os planos de Deus não morreram. Uma fé que acredita e confia que tudo está no controle do Senhor, embora possa parecer que não. Embora aos nossos olhos possa parecer que está tudo dando errado, se você está caminhando o trilho da santidade, vivendo no centro da vontade de Deus, Deus não perdeu o controle da situação. Ao chamar Ezequiel naquele momento, Deus estava dando um recado muito direto: Ezequiel, eu não me esqueci de você. Ezequiel, eu não me esqueci de você. Edgar, Deus não se esqueceu de você. Júlia, Deus não se esqueceu de você.
Natane, Deus não esqueceu de você. Tiago, Deus não se esqueceu de você. Isaac, Deus não se esqueceu de você. Igor, Deus não se esqueceu de você. Grazi, Michele, amados irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento, Deus não se esqueceu dos seus. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Não tem aquele louvor que declara, né? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são maiores, estão além. Olhe com os olhos da fé, creia nisso. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. E é interessante que quando a gente se depara diante de situações como essa, a gente acaba ficando até um pouco preocupado. Eu lembro a gente chegando aqui esse ano em Freguesia, e aí logo no começo da caminhada estoura aí essa pandemia toda. E naturalmente o primeiro pensamento que vem é: poxa, e agora como que vai ser? Poxa, tinha tantos planos. Eu lembro até que dias antes de acontecer o isolamento, de iniciar o isolamento social, a gente tinha uma programação marcada aqui para a igreja, que eu estava numa expectativa muito grande de adoração. Viria um ministério de louvor convidado para cá, teria um culto, uma capacitação com o ministério de louvor, estava animado. Só que aí naquela semana chega a notícia: sábado não vai dar para abrir a igreja, vai começar o isolamento social. A gente é pego de surpresa. Só que Deus não perdeu o controle. Mal sabíamos o que Deus ia operar nesses dias. E eu posso dizer para vocês, amados, eu estou com o coração alegre. Estou com o coração alegre porque Deus sustentou tudo, Deus guardou tudo. E digo mais, Deus não só preservou aquilo que tínhamos, Deus não só preservou a vida da igreja, Deus não só preservou aquilo que já havia sido alcançado, como Deus também tem liberado coisas novas. O Senhor tem liberado uma nova unção, o Senhor tem liberado ousadia, o Senhor tem liberado palavra, e eu vou te dizer ainda mais: vidas estão se achegando, porque Deus está tocando no coração de pessoas que estavam afastadas de Jesus voltando, pessoas que ainda não tinham encontro com Jesus, tiveram, amados, olhar pelos olhos da fé, mesmo no exílio. No caso de Ezequiel, Deus levantou para o ministério profético, os planos de Deus. Segundo ponto, o sustento para a vida. O sustento para a vida. Eu quero ler aqui com você, capítulo 1, versículo 28. Esse versículo a gente ainda não leu, mas diz assim: como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Agora capítulo 2, versículo 1. E essa voz me disse: filho do homem, fique em pé e falarei com você. Uma coisa interessante é que toda a grande experiência dos profetas que nós vemos na palavra, quando eles veem a glória do Senhor, é eles caírem com o rosto no pó. João também lá em Apocalipse vai dizer que quando ele vê a glória do Senhor, ele cai com a cara na terra. Ele cai e ele começa a clamar por misericórdia. Foi assim também com Isaías. Isaías começa a declarar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Ezequiel também, ele tem uma visão. A palavra do Senhor nos mostra que ele estava ali próximo ao rio Quebara, onde ele morava. Ele estava na casa dele e de repente veio uma visão do Senhor. Amados, aquele homem foi arrebatado naquela visão de uma tal maneira que a palavra nos declara aqui em Ezequiel capítulo 1, versículo 28, que ele cai com a cara no pó. Ele fica impactado com aquilo que ele viu. Aquilo foi tão grandioso, ele viu, amados, ele não ouviu. Não foi alguém que falou com ele, ele teve visões de coisas que aquele homem nunca tinha visto na vida dele antes. Ele cai com a cara no pó. E interessante que aqui nos mostra uma dinâmica que todo ministério precisa viver. Todo discípulo precisa viver nessa dinâmica. Que dinâmica é essa, pastor? Primeira coisa, quando se depara com a glória do Senhor, cara no pó, temor do Senhor, reverência, zelo, cuidado, santidade.
Aquele homem, quando ele tem aquela visão, ele cai com a cara no pó, nos ensina muito. Quando Deus fala conosco, nós precisamos ter temor e reverência. Nós precisamos parar. E assim como Samuel declarou, né? Fala que o teu servo ouve. É parar o que está fazendo, é parar tudo na vida de ouvir o que Deus está falando para discernir com cuidado aquilo que Deus está falando. Ezequiel nos mostra, isso aponta para o temor do Senhor, a consciência de que tudo o que fazemos para Ele precisa ser feito de maneira santa, não apenas com competência da função, mas com santidade. Amado, você que tem um chamado, você que tem um ministério, guarde esse ensinamento no seu coração. Competência na execução, excelência na execução, mas isso acompanhado de santidade. Competência e santidade. Ezequiel viveu isso aqui na pele. Primeiro ele se humilha, ele cai com a cara no pó, porque o quebrantamento toma conta do coração dele. Ele não se acha autossuficiente e preparado para aquela função naquele momento, ele cai com a cara no pó. Isso significa reconhecer o tamanho do Deus que nos chama, o tamanho da obra que Ele tem para a nossa vida. Isso precisa gerar no nosso coração temor do Senhor, reconhecer a grandiosidade das coisas, até porque a palavra do Senhor declara lá em Jeremias que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, amados, isso nós não podemos ter na nossa vida. Nós precisamos tomar esses cuidados, nós precisamos vigiar muito nisso. E Ezequiel então ele cai com a cara no pó. Isso nos lembra então sobre santidade naquilo que eu faço. Por isso eu sempre tenho batido nessa tecla. Tudo que nós vamos fazer ao Senhor precisa ser acompanhado de oração, de preparo, de consagração. Eu quero mais uma vez destacar isso, todos os ministérios. Por exemplo, estamos aqui, o Ministério de Louvor está aqui conosco nesse momento. Ministério de Louvor, sempre que você for fazer algo, ministrar, tocar, ora, se prepara antes, busque antes, jejue, busque ao Senhor, se prepare e se consagre para o que você vai fazer. Intercessor, tenha uma vida de consagração. Professor de escola dominical, se prepara. Você agora não está dando aula, mas vai voltar logo logo, então já se prepara. Todos aqueles que fazem tudo na igreja, seja ministério de louvor, seja ministério de intercessão, seja o ministério pastoral, seja o ministério da mídia, seja o ministério da limpeza, da manutenção, da administração, seja a ação social, seja o ministério que for, tem que ter competência e santidade, competência e santidade, competência e santidade, porque nós estamos lidando com coisas santas, nós estamos lidando com coisas santas. Sempre essas duas coisas precisam estar acompanhadas. E uma outra coisa é que Ezequiel ele não fica com a cara no pó para sempre. Eu acho lindo que fala aqui nesse versículo 1 e versículo 2. Acompanha aqui comigo do capítulo 2 de Ezequiel. Olha só, esta voz me disse, a voz de Deus: filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Nós precisamos estar com a cara no pó, mas nós não podemos ficar parados o tempo todo. Há um momento que o Senhor chega para Ezequiel e declara: Ezequiel, agora levanta. Ezequiel, agora é hora de agir, agora é hora de se preparar, toma posição. A posição que eu tenho para você nesse momento é: fica de pé e ouve o que eu vou te falar. Ezequiel então, ao ouvir aquela palavra, interessante isso aqui, não é ele que toma a iniciativa e se levanta, o Espírito de Deus entra na vida de Ezequiel e levanta Ezequiel. Para se levantar, é o Espírito Santo que nos levanta, é o Espírito Santo que nos levanta. É o Espírito Santo que levanta a vida do homem e da mulher de Deus ao ouvir a palavra de Deus,
Lá em Romanos vai dizer: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ezequiel se levantou quando a voz de Deus falava. Quando a voz de Deus falava, o Espírito Santo entra e se apodera da vida de Ezequiel e ele se levanta. Nesse momento, o Senhor está falando com você. Nesse momento, a voz de Deus está entrando no seu ouvido, no seu coração, tomando a sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, creia na seguinte verdade: o Espírito Santo de Deus também nesse momento se movimenta dentro da sua casa, se movimenta dentro da sua vida para te levantar, para te colocar na posição que Deus quer que você esteja nesse momento. Deus levanta Ezequiel, o Espírito Santo de Deus entra na vida daquele homem e o levanta. Às vezes a gente se cansa e para da caminhada porque nós tentamos nos levantar sozinhos. Às vezes a gente se cansa na caminhada porque nós tentamos fazer todo o esforço só com a nossa mão. Isso é um perigo. Eu lembro que eu brincava, com alguns amigos falando. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu falo que eu lembro que quando eu estava tirando a habilitação, eu comecei a tirar carro e moto. Eu estava tirando os dois juntos. Aí aconteceu uma situação, não consegui passar na de moto, fui reprovado por causa da viseira do capacete, misericórdia. E aí eu até brinquei com os amigos, eu falei: olha, vai até bom não tirar essa carteira de moto, sabe? Porque eu gosto muito mais de pilotar moto do que de dirigir carro. E uma coisa interessante é que é o seguinte: o carro eu tenho muito mais cuidado na hora de dirigir. Agora eu já estava percebendo que nas aulas mesmo na autoescola, eu já estava ficando muito abusado com a moto. Você vai pegando confiança, e aí você começa a fazer um negócio rápido, quer fazer devagar, você começa a correr. Eu falei: quer saber do negócio? Vai até bom não tirar essa habilitação de moto aí, que talvez nem ia prestar muito não. Porque a gente começa a confiar muito no nosso talento, a gente começa a confiar muito na habilidade que a gente às vezes até acha que tem. Eu estava aprendendo a andar de moto e já estava me achando já o Valentino Rossi, Valentino Rossi que é o piloto de moto, Já estava me achando o cara da moto. Falei: não, pera lá. E às vezes no ministério também nós devemos vigiar muito para não cairmos nesse erro. Sabe, porque a gente vai fazendo aquilo durante um bom tempo e a gente vai aprendendo a fazer aquilo. Eu sei fazer esse negócio. Eu sei desenrolar, vai chegar na hora lá, eu faço. E aí vai confiando muito na força do próprio braço. Aí já não ora mais tanto para se preparar. Sabe aquele temor? Quando a gente acaba de receber uma função, por menor que ela seja, por mais simples que ela seja, uma coisinha bobinha. Às vezes, eu lembro que uma vez quando eu estava lá no início da caminhada, eu era adolescente ainda, pediram para mim: Cleiton, você vai ficar na recepção do culto. Mas eu orei, me preparei, eu falei que Senhor, que no tocar da minha mão, a pessoa seja abençoada, porque você tem aquele temor. Só que durante a caminhada, a gente, se não vigiar, esse temor vai se esfriando, e a gente olha só como mais uma função. Ezequiel aqui foi preparado não para viver no automático, mas ele foi preparado desde o seu chamado a depender da força que vem de Deus. Ele não levantou pela sua própria força, ele levantou porque o Espírito Santo levantou ele. A palavra veio aos ouvidos e o Espírito Santo entrou nele e levantou ele. Sem palavra, sem revelação, fica difícil, não vai. Nunca despreze a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ezequiel foi cheio do Espírito porque o Senhor falava e ele ouvia. Nunca despreze a palavra. Portanto, guarde essa dinâmica aí no seu coração. Cara no pó e levantar na unção do Espírito Santo. Cara no pó e levantar na unção do Espírito Santo. Cara no pó, humilhação, confissão de pecados, reconhecer que sem Deus não somos nada e levantar com ousadia, com unção, com autoridade para fazer nos mínimos detalhes as coisas cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Só assim nós vamos impactar o lugar onde nós estamos. Só assim nós vamos viver um futuro e uma esperança. Só assim nós vamos ter uma fé firme e sólida para novos tempos. Seguindo essa dinâmica, cara no pó e levantar na unção do Espírito Santo. Terceiro e último ponto, caminhando já para o final da mensagem: não se amedronte. Não se amedronte. Se tem uma palavra que
se tem uma coisa, que a palavra deixa bem claro para nós, é que o nosso Deus não ilude ninguém. Nosso Deus não ilude ninguém. Olha só o que diz aqui no capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-los até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor. E mais aqui ainda, adiante, no versículo 6, o Senhor declara ainda o seguinte, no meio do versículo aqui: mesmo que você esteja entre sarças e espinhos, e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, e nem se assuste com o rosto deles. Não tenha medo. O Senhor não iludiu Ezequiel. O Senhor preparou Ezequiel justamente para aquilo que ele ia encontrar. Ao chamar Ezequiel, proporcionar tudo isso que nós falamos aqui, o Senhor chega para Ezequiel e fala: olha, você vai profetizar para uma casa rebelde. Você vai se deparar com pessoas de coração duro, mente dura. Você vai se deparar com pessoas que vão até te ameaçar. Porque o Senhor declara aqui no versículo 6 que o rosto daquelas pessoas, a postura daquelas pessoas poderia intimidar, poderia assustar. O Senhor então prepara Ezequiel: olha, Ezequiel, você vai levar uma palavra, essa palavra não vai agradar muitos, mas não se amedronte. Fala o que você tem que falar. Eu estou te dando uma mensagem e você vai falar essa mensagem, porque eles não vão aceitar, porque são casa rebelde. E o Senhor então prepara. E o Senhor usa aqui então algumas figuras, né? Sarças, espinhos, escorpiões, dizendo: olha, Ezequiel, talvez você vai morar no meio disso tudo. O lugar onde eu estou te colocando é esse, mas vai firme. Às vezes, amados, quando o Senhor nos chama para fazer coisa, Ele nos coloca em condições e lugares que são desafiadores. Eu lembro que eu compartilhei aqui já uma vez, quando a primeira nomeação saiu, cidade do Rio de Janeiro, eu fiquei desesperado. Morria de medo do Rio de Janeiro. Nunca tinha vindo para cá, só ouvia falar violência, coisa e tal. Eu falei: meu Deus do céu. Mas era o lugar que Deus tinha. E Deus honrou naquele lugar. Deus honrou em Água Branca, honrou em Pilares, está honrando em Freguesia. Deus vai te honrar nos lugares onde Ele vai te colocar. Mas não se amedronte com os desafios. Não se amedronte com os desafios que você vai encontrar agora, para frente. O futuro que Deus tem para você. Não se amedronte com o novo desafio de vida que você vai encontrar. Não se amedronte com os desafios na sua vida profissional. Não se amedronte com os desafios na sua vida familiar, na sua vida acadêmica. Não se amedronte nos desafios emocionais. Não se amedronte, Deus é contigo. Faça o que tenha que fazer, faça o certo. Faça o que tem que ser feito e não se intimide. Eu compartilhei aqui umas semanas atrás numa ministração sobre um livro que eu estou lendo que tem falado muito comigo, Quebrando as Cadeias da Intimidação, do autor John Bevere. E ele fala sobre a intimidação ali naquele livro o seguinte, que a intimidação é uma arma que o inimigo usa contra nós para paralisar-nos. Porque, amados, quando o Senhor nos chama, Ele nos dá o que? Autoridade. O Senhor derrama autoridade sobre a nossa vida para fazer grandes obras que Ele tem para nós. Só que o inimigo, ele tenta minar essa autoridade, nos amedrontando, nos paralisando, lançando dúvidas. Como eu falei quinta-feira passada, o inimigo tenta confundir o nosso entendimento. E a intimidação, ela funciona da seguinte maneira: você passa por uma experiência desagradável, você passa por uma experiência difícil, você choca diante de uma adversidade, e se você vacilar, aquilo vai te paralisar, e aquilo vai minar a autoridade que o Senhor colocou no teu coração. Você vai ficar com medo de dar um passo além. Meu Deus, agora eu parei, não dá mais. Eu não vou além disso, não. O inimigo tenta o quê? Nos parar, nos intimidar. E aí eu pego um gancho, né? Antes de sair de casa, eu vi uma mensagem da irmã Rosângela lá no grupo da igreja, um vídeo que fala sobre distração. Às vezes a intimidação, ela vem por meio de distrações da caminhada. Toma cuidado. O Senhor prepara Ezequiel. Ezequiel, não se intimida. Não se intimida. Avança.
Igreja do Senhor, Igreja Metodista em Freguesia, não se intimide com os desafios que virão adiante. Não se intimide com os desafios que já estão diante de você. Eu lembro que no início disso tudo, o Senhor nos preparou. Olha, não se intimide para esse tempo que nós vamos viver agora. Veio muitos receios. Senhor, como que vai ser? Culto online, como que a gente vai fazer transmissão? Como que a gente vai transmitir as lives? Como que eu vou continuar me comunicando com o povo? Como que a gente vai fazer a tua obra? O Senhor proveu tudo em todas as áreas, porque nós não nos intimidamos, nós avançamos, nós continuamos caminhando, as igrejas continuaram caminhando. É lindo de ver igrejas que, assim como nós, não tinham essa prática de transmissões online, começaram a trabalhar dessa maneira e viram agora um novo e grandioso canal de comunicar o Evangelho. Mas por quê? Não se intimidaram. Fale o que tiver que falar, que o Senhor te fala. Faça o que tiver que fazer, que o Senhor te orienta a fazer. Mas faça sua parte no propósito, não se intimida. Assim como Ezequiel, nós também nos deparamos com cenários hostis, diante de nós em alguns momentos, mas em todo tempo, faça o que lhe cabe fazer. Entenda uma coisa, se você fez o que tinha que fazer, não foi em vão, não foi à toa. Se você fez o que tinha que fazer, não foi à toa. Ezequiel teve que viver isso. Mas aí eu te faço uma pergunta: como não parar diante da frustração? Porque como o Senhor já tinha preparado Ezequiel, ele viveu isso, ele profetizou em meio a pessoas que não receberam o que ele falou. Às vezes o Senhor coloca algo no nosso coração para fazer, as pessoas ignoram. Talvez o Senhor tenha chamado você para orar pela vida de uma pessoa e aquela pessoa não muda. Aquela pessoa não se arrepende, aquela pessoa não tem um encontro com Jesus. Você fala da palavra para ela, ela debocha daquilo, ela ri da sua cara. Talvez é um familiar, você chega para aquele familiar, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu neto, não sei, seu tio, sobrinho. Você está orando por ele ali, você fala a palavra para ele e parece que não adianta nada. Como que eu continuo mesmo diante disso tudo? A resposta está no versículo 8 do capítulo 2 até o versículo 3 do capítulo 3. Comendo do rolo que Deus nos dá. O que é isso, pastor? Quando o Senhor chama Ezequiel, depois de falar isso tudo, ele dá para Ezequiel um rolo. Esse rolo era um livro, era um pergaminho, escrito por dentro e por fora, as palavras que Deus tinha para Ezequiel profetizar. Ou seja, você já entendeu, eu tenho certeza. É comer desse rolo aqui, se alimentar desse rolo aqui, desse livro aqui, dessa palavra. Ezequiel, para poder permanecer, ele precisava engolir, comer aquilo que Deus estava dando para ele comer. E olha nós aqui de novo falando de alimento. Quando eu cheguei nesse ponto na preparação da mensagem lá em casa, eu até parei para rir. Eu falei: Senhor, aqui estamos nós de novo. Passamos nesse tema domingo passado, repassamos na quinta-feira, e aí quando eu estava preparando a mensagem para hoje, olha esse tema de novo. E aí eu faço essa pergunta para você: com o que você tem se alimentado? Qual tem sido o seu alimento nesses dias? Qual tem sido o alimento que você tem dado para sustentar a sua vida com Deus? Você tem se alimentado com a palavra? Ou a palavra tem sido apenas um petisco que você come de vez em quando? Ou a palavra tem sido apenas um negócio que você come no final de semana? Amados, a palavra precisa ser o nosso alimento diário. Aquilo que você se alimentar é aquilo que vai influenciar a sua vida. Se você se alimentar apenas de coisas mundanas, você vai ser um mundano, não adianta. Você quer ser um santo, você quer ser um discípulo, você quer viver em santidade ao Senhor, se alimente com alimentos de santidade. Oração, palavra, busca. Você pode assistir televisão, não estou falando isso. Você pode assistir, você pode mexer na internet, mas isso não pode ser o seu principal alimento.
E outra, saiba separar o que você assiste do que você ouve. Mais uma vez isso vem ao meu coração e eu preciso falar. O que você tem assistido? O que você tem ouvido? O que você tem dado atenção na sua vida? Conversas, relacionamentos? Vigia nisso. Que músicas têm influenciado a sua vida? Programas de televisão, vídeos na internet, conteúdos na internet, textos, páginas que você segue. O que tem formado o seu caráter? É a palavra ou são as coisas desse mundo? Para não se amedrontar na caminhada, Ezequiel precisou comer desse rolo. Olha só o que diz aqui no versículo 3 do capítulo 3. Na verdade, vamos ler do 1 até o 3. Ainda me disse: filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma desse rolo. Depois, vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E me disse: filho do homem, coma e encha o estômago com esse rolo que eu lhe dou. Eu comi e na minha boca era doce como mel. Olha só que interessante, o Senhor fala para comer e encher o estômago. Enche o seu estômago. Eu lembro que eu falei, esses dias sobre oração, acho que foi numa quinta-feira, que às vezes a gente na oração, a gente é igual aquela criança que toca a campainha e sai correndo, sabe? Até brinquei falando que quem está nos assistindo nunca fez isso, que a gente só tem aí pessoas que foram crianças exemplares. Você nunca tocou a campainha e saiu correndo. Talvez você nem sabia que isso existia. Pois bem, tem gente que fez isso, sabia? Eu quero confessar um pecado aqui, eu já fiz isso, mas vamos pular essa parte, Deus perdoa. Mas às vezes na oração a gente é igual criança, que toca a campainha de Deus e sai correndo. Senhor, me abençoa, eu preciso disso, e vai embora. Amados, nós precisamos ser perseverantes na busca. E às vezes na leitura da palavra, a gente não enche o estômago. A gente pega um versículo solto. Sabe aquela caixinha de promessa que você tira uma folhinha com um versículo? Amados, isso não enche o estômago. Em um dia, se você chupar uma bala só, isso não vai te encher o estômago. Se você ficar chupando uma balinha por dia ali só, você vai entrar em estado de enfermidade. O Senhor diz para Ezequiel: engula desse rolo que eu estou te dando, dessa palavra, e encha o seu estômago com ela. Agora eu quero dar uma palavra especial para você que já tem um período de caminhada aí, você que já tem 5, 10, 20 anos de caminhada. Como está a sua leitura da palavra? Você está lendo um versículo por dia? Ou você já está mais maduro na leitura? Está lendo capítulos, leu livros inteiros? Amados, nós precisamos organizar a nossa alimentação de acordo com os estágios que nós estamos vivendo na nossa vida. Nós não podemos perder isso. Então, para não se amedrontar, Ezequiel foi então orientado a se alimentar. E eu encerro dizendo o que está no capítulo 3, no versículo 15, que diz assim, leia aí, abra sua Bíblia aí, capítulo 15, versículo 15 do capítulo 3, que diz assim: então fui até o Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali, perplexo no meio deles. Ezequiel ficou perplexo. Depois disso tudo, nós falamos aqui os 3 pontos, os planos de Deus. Depois dos planos de Deus, eu falei aqui no segundo ponto sobre o sustento para a vida, e no terceiro falei sobre não se amedrontar. Depois de tudo isso, depois de todas essas palavras, quando Ezequiel conclui aquele momento, a visão é terminada, ele volta para sua casa, e a palavra diz que ele ficou 7 dias perplexo. 7 dias ele se assentou e ficou perplexo no meio deles. E aí, quando eu estava lendo esse versículo para encerrar, o Senhor me fez meditar em uma coisa. Às vezes falta um pouco isso na nossa vida. O Senhor fala com a gente se alegra naquele primeiro momento, e aí logo a gente já sai correndo para voltar a viver a nossa rotina. Amados, tem hora que a gente tem que parar,
para curtir um pouco essa perplexidade. Sabe quando o Senhor dá aquela palavra que te alimenta, que fala com você, separa um tempinho depois, para parar o que você está fazendo, para meditar naquilo. Lembra que eu falei da meditação aqui algumas vezes já? Meditar é se ausentar, dedicar um tempo exclusivo para a palavra e permitir que ela cause efeito na nossa vida. Medita. Ezequiel ficou 7 dias, mas não foi nem porque ele quis, foi porque ele não conseguia, ele ficou perplexo. Ele teve uma visão maravilhosa. E eu tenho certeza que, amados, na nossa caminhada ainda, o Senhor vai nos dar muitas palavras, muita revelação que vai gerar essa perplexidade em nós. Sabe aquela palavra que você não espera e ela vem ali de encontro? Que o Senhor libere essas palavras sobre você, em nome de Jesus. Portanto, amados, guarde essa palavra no seu coração. Eu quero orar por você. Deixa eu só beber minha água. Quero orar pela sua vida. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Conforme eu tenho falado aqui semana após semana, por que colocar a mão no coração? A palavra nos ensina que o nosso coração é a terra que recebe a semente. A semente é a palavra do Senhor. Então apresente agora aí a terra do seu coração e peça: Senhor, trabalhe essa terra agora com essa semente que recebeu. A semente de semana passada, ela está aí no seu coração. O Senhor está agindo, o Senhor está derramando unção, está derramando bênção, provisão, para que essa semente não morra. A de semana passada, de semana retrasada, de quinta-feira, agora você vai orar por essa. Peça aí ao Senhor que trate no seu coração aquilo que essa palavra te revelou. Senhor, nós te pedimos, venha, ó Pai, toque a terra do nosso coração, de maneira, Senhor, que essa semente ela venha gerar impacto na nossa vida. Ó Pai, a experiência, o chamado de Ezequiel nos ensina muito. Nos ensina muita coisa e nós queremos vivê-la agora, nós queremos praticar essa palavra agora. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, conduza as nossas vidas, conduza, Senhor, nos caminhos do Senhor, e que nós possamos viver essa revelação, viver essa palavra e termos, ó Pai, uma fé madura para viver um futuro, para viver uma esperança, para viver uma fé para os novos tempos. Senhor, nós queremos crescer, nós queremos avançar. Portanto, Senhor, nós reconhecemos que sem a sua palavra nós ficaremos perdidos. Então, Senhor, que nunca falte revelação para nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Que você possa, após essa mensagem, você tenha aí as suas anotações, medite no que você anotou, no que você recebeu. Que você tenha uma semana abençoada, meditando nessas palavras. Se você puder, depois assista novamente essa palavra, essa mensagem. Compartilhe com outras pessoas. Lembrando aí, as mensagens, elas estão disponíveis no Facebook e no nosso canal no YouTube. Compartilhe. Mande para pessoas que você sabe que precisam receber a palavra do Senhor. E que você seja um canal de bênção em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos um novo encontro na Quinta Profética. Quero até aproveitar aqui para agradecer ao Senhor. Quinta agora nós tivemos um número recorde de pessoas ali nos acompanhando. Nós tivemos muitos compartilhamentos. Então compartilhe. Toda quinta-feira quando você entrar na live, compartilhe a live. Já entra ali, eu sempre dou uns minutinhos, né, que eu estou ali ajustando o som e tal. Já entra, compartilha, manda para alguém. Assim também como os cultos de domingo, quando você receber o link lá no grupo da igreja, já encaminha aí para quem você conhece, compartilha, para que a palavra do Senhor seja semeada, porque eu tenho certeza de uma coisa, nessa série de ministrações o Senhor vai falar tremendamente aos nossos corações. Senhor te abençoe, guarde a sua família, te dê uma semana ricamente abençoada. Lembrando que domingo temos escola dominical sendo transmitida online, não deixe de acompanhar, que nós possamos estar juntos aí, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amados, recebam a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações, comunhão, poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todo sempre. Amém, amém e amém.